Meus amigos, minhas amigas, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal O Semeador. Eu sou o Bernardo e o objetivo do nosso canal é nós refletirmos juntos os ensinamentos do Mestre Jesus e a literatura espírita. Caso gostem do conteúdo, dê um like, se inscrevam no canal, convide os amigos para participarem, porque quanto mais pessoas engajadas em nosso canal, mais nós teremos condições de levar os ensinamentos do Mestre Jesus a muito mais irmãozinhos nossos. Lembrando o que disse o benfeitor Emmanuel: a maior caridade que nós fazemos com o Espiritismo é a sua divulgação. Hoje nós vamos refletir juntos o capítulo 21 do livro Dentro de Mim, escrito pelo nosso querido José Carlos de Luca. Qual o seu nome? Nessa passagem do Evangelho, Jesus estava chegando à região do Gerasa, que era uma cidade que ficava entre Jerusalém e Samaria. E um homem, possuído por um espírito impuro que habitava nas tumbas, foi ao encontro de Jesus e disse: Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, não me atormentes. Antes que Jesus afastasse aquele espírito do homem, perguntou-lhe qual era o seu nome. E ele respondeu que era legião, porque eram muitos. Vamos observar, meus irmãos, que desde a época de Jesus, nós sofríamos influências de espíritos trevosos. Na época, eram chamados de demônios. Allan Kardec definiu esse fenômeno como obsessão, ou seja, o domínio que alguns espíritos têm sobre certas pessoas. Lembrando que estas ações de domínio são sempre praticadas por espíritos trevosos. Em diversas passagens do Novo Testamento, em que Jesus e seus apóstolos afastaram espíritos impuros de suas vítimas, nos leva a observar que a obsessão é muito mais comum do que nós pensamos. A nossa tendência é sempre achar que os mortos estão excluídos da vida, mas na verdade eles continuam vivos no plano espiritual e de algum modo se relacionando em algum grau com a população encarnada. E nesse intercâmbio nós influenciamos e somos influenciados por meio dos nossos pensamentos. A maior parte dos espíritos que desencarnam permanecem ligados aos interesses terrenos. A maioria das vezes não consegue seguir para um plano espiritual mais elevado. E muitos deles não têm interesse nem desejam galgar regiões mais elevadas. A força da gravidade e seus interesses materiais os prendem no mundo físico, mantendo apegados aos seus vícios e às suas paixões terrenas, e vivem ao lado daqueles que compartilham as mesmas afinidades. No livro Quem Tem Medo da Obsessão, o escritor Richard Simonetti, ele disse que os espíritos viciados procuram satisfazer os seus vícios. Os espíritos que, porventura, tenham sido vítimas de alguém aqui na Terra, quando ele era encarnado, ele procura o seu algoz, se sente no direito de vingança. Aqueles espíritos que
defendem o recurso amoedado, eles sempre procuram alguém com os mesmos pensamentos, que só pensa em dinheiro e fica ali ao lado, fomentando, aumentando aquela paixão por dinheiro. Os espíritos que se julgam vítimas da sociedade e ficam sempre à margem, ficam sempre às sombras, eles procuram esse tipo de pessoa também se sente vítima e fica ao lado ali, os dois se lamentando da situação. Os famintos de sexo simplesmente vampirizam os sexólatras. Eles fomentam mais aquele desejo e a pessoa perde o controle da sua parte sexual. A obsessão tem sempre um ponto de ligação entre o espírito inferior e as nossas inclinações negativas desgovernadas, as quais não temos feito nenhum esforço para a sua superação. Por exemplo, o ciúme, a inveja, a maledicência, o rancor e muitos outros sentimentos inferiores que cultivamos dentro de nós, quando passam a ditar o nosso comportamento no dia a dia, é porque já se tornaram ideias obsessivas e acabam virando uma tomada de ligação com os espíritos que vivem na mesma faixa de sentimento negativo e ganham um grande espaço em nosso psiquismo e se transformam em verdadeiros dragões cuspindo fogo dentro de nós, em nossa vida íntima. E, infelizmente, abre um campo para influências espirituais correspondentes. Quando não, provoca doenças emocionais e psíquicas. Nos tornamos ansiosos, depressivos, vamos ao médico e o remédio não resolve, porque dificilmente aquele irmãozinho que grudou ali, que se colou em nosso pensamento, vai embora. Quer dizer, se nós queremos viver livre dessas interferências, dessas influências espirituais, precisamos dar o primeiro passo, que é o autoconhecimento, para identificar os demônios que carregamos dentro de nós, para identificar o grau de inferioridade que temos dentro de nós, para identificar os vícios que temos prazer em manter, combatê-los sem trégua. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir à atração do mal? Santo Agostinho respondeu: faça como eu, quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência e passava em revista e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo de me se queixar. Quando, meus irmãos, nós colocamos a nossa atitude diária na balança da nossa consciência, nós vamos detectando os nossos pontos fracos, vamos percebendo o que está nos levando ao tropeço e passamos a nos autoconhecer. E com esse autoconhecimento, nós temos condições de ficar monitorando as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Como eu já disse,
combatê-lo sem trégua, os nossos pensamentos inferiores. E assim, vamos gradativamente mudando a nossa sintonia com esses espíritos que tanto se comprazem ao nosso lado. Nós subimos um pequeno degrau na nossa vibração. E aqueles espíritos já sentem dificuldade em achar o nosso pensamento, em se conectar com nossos pensamentos. Nós já não mais se alimentamos com os mesmos vícios, com os mesmos sentimentos. Já não se alimentamos mais da mesma comida. Ou seja, o possuidor vai se libertando, vai tendo dificuldade em se conectar com o possuído e vai se afastando gradativamente, porque já não andam mais no mesmo caminho. Já não sente mais prazer daquela aliança, o prazer de ficar juntos. Enfim, o possuído se liberta do possuidor, dos seus dragões, dos seus fantasmas, dos seus vícios decorrentes. E devagar vai voltando à sua normalidade. Nós temos, meus irmãos, que diariamente fazer a pergunta a nós mesmos, de preferência, logo de manhã, quando iniciamos a nossa atividade do dia a dia, vamos perguntar a nós mesmos: qual demônio está dentro de mim hoje? Identificando, nós vamos apagá-los, vamos combatê-los. Eu agradeço a todos pela paciência de ter me ouvido. Deus nos pague. Graças a Deus.